levando a vida, tira o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console o cantador. A natureza na fumaça se mistura. Morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança. Petrúcio Amorim é um resistente, né? É um compositor, né? Que sonhava somente em ser compositor, não sonhava ser um cantor, não sonhava ser o intérprete, de correr as histórias. Mas só que com o tempo as pessoas foram achando que eu precisava cantar, que eu precisava gravar, que eu precisava... E nós estamos já com 40 anos de carreira ao longo desse tempo todo, com mais de 15 trabalhos feitos, DVDs, CDs, discos, essas coisas todas. A importância de Petrúcio Amorim para a música como se diz, eu agradeço muito a Luiz Gonzaga, né, por ter implantado esse ritmo, o xoto, o baião, o chachado, que através dele, né, foi justamente onde eu fiz o meu ganha-pão, onde eu procurei também tirar o lado abstrato, que é o sentimento, né, que é a inspiração para compor minhas canções e devolvê-las ao público, ao povo. Esse período representa muito para a gente em vários aspectos. Em primeiro lugar, é um prazer, é uma alegria sempre estar cantando nas cidades, subindo palco, descendo palco, realizando shows, cantando para multidões, né? Gratificante porque vem um reconhecimento também do povo, da nossa obra, do nosso trabalho, né? A manutenção da cultura, da tradição, isso é fenomenal, muito importante para a gente. E saber que nós somos importantes, né, para o Nordeste, para o Brasil inteiro, a representação musical. Quando você vê falar em canjica, em pamonha, né, em milho assado, você também pensa numa sanfona, no forró, numa zabumba, no triângulo. E somos nós quem damos a alegria, né, nesse período. É muito importante para a gente. Jamais eu imaginava que fosse fazer. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu sou de Caruaru, né? Eu nasci em Caruaru. Caruaru sempre a terra do forró, considerada a capital do forró. E quando eu estudava, eu era estudante, eu tinha 13, 14, 15 anos, eu era muito chegado ao rock, né? Eu gostava do rock, das músicas que tocavam no rádio. Tá certo? Todas eu gostava de samba, né? Adorava Raul Seixas, Rita Lee, também, como também da MPB, como Chico, Caetano, Bethânia, tá certo? Esse pessoal todo me atraía porque eu achava uma musicalidade muito grande. Aí depois, por conta, veio a devoção para o forró. A música foi entrando, né? Aí foi captando, foi tudo. E a gente foi compondo, foi realizando vários eventos, mas eu jamais imaginava que fosse chegar a ser um cantor de forró. Eu queria ser um engenheiro, tanto é que eu passei pela aeronáutica, eu fui militar, eu fui cabo da aeronáutica, eu passei 6 anos na aeronáutica, né? Mas a música, ela tem um quê muito interessante na vida do artista, quando ela gosta. Se ela gostar do artista, ela está sempre segurando. Eu tentei várias profissões, mas a música sempre me pegava pelo braço e dizia, eu quero você. Tanto é que eu estou completando 40 anos de forró. Tareca e Mariola é uma história que eu já contei várias vezes, mas é interessante, né? Porque cada vez que a gente conta, a gente lembra de detalhes. Eu me lembro que mais ou menos aí em 1989, 90, né? E o pessoal me cobrava bastante para cantar na cidade de Caruaru, para cantar no São João de Caruaru. Mas felizmente eu não achava espaço, né? Eu morando já no Recife, eu não tinha banda, não tinha... Mas os caras, você faz uma banda, tal. Aí certa vez eu organizei uma banda, né? E digo, não, esse ano eu vou para Caruaru, como se fosse mais ou menos nesse período assim. Eu peguei um ônibus, fui para Caruaru, eu tinha acabado de gravar um LP, né? Já cheguei na Fundação de Cultura, todo molhado, que caiu uma chuva danada, aquela situação de principiante mesmo. E eu cheguei na Fundação e tinha um rapaz lá e eu me apresentei. Ele diga, o que é que você quer? Eu digo, rapaz, eu queria cantar no São João de Caruaru, que eu nunca cantei aqui. Ele disse, de onde você é? Eu digo, eu sou do bairro do Vassoural.
Ele disse, olha, infelizmente você chegou num período que já está a programação toda pronta, tal. Aí eu expliquei, conversando com ele, eu disse que eu não queria cantar no palco principal, que qualquer lugar que a prefeitura me desse para poder cantar estava bom para mim. O que eu queria mesmo era mostrar meu trabalho para o povo da minha terra. Mas eu vi que ele insistia no não, que isso, que era difícil e tal, e até que eu viesse no ano seguinte, porque talvez eu conseguisse mais cedo. Mas eu queria cantar naquele ano, eu queria de alguma forma. E de tanto não, ele perguntou, olha, se você conhecer alguém mais próximo aqui, sei lá, a presidente da fundação, o prefeito ou alguma coisa, pode ser que você consiga, mas eu não acredito não. Aí consegui através de um amigo lá de Caruaru, né? E esse amigo conseguiu através da prefeitura para que eu cantasse. Eu cantei, mas depois de cantar, eu voltei para casa com aquela coisa na cabeça, pensando no não que aquele cidadão tinha me dado e a dificuldade para cantar na minha terra. Aí passou um filme na minha cabeça, eu comecei a lembrar do Vassoural, eu comecei a me lembrar de um cidadão que morava de frente de casa, que era um marceneiro, chamado Mestre Oswaldo, que fazia tamborete, mesa, guarda-roupa, essas coisas, e que criou mais 10 filhos com a arte. Eu achava interessante aquilo. Me lembrava que quando eu jogava minhas peladas, minhas coisas todas, eu jogava, de um lado tinha velame, tinha macambira, tal. Me lembrei do velame, da macambira. Eu me lembrei de muitas coisas. Tanto é que terminei me lembrando também do tareque da mariola, porque naquela época não existia biscoito recheado. E, quando menos espera, eu busquei aquelas coisas, tudo isso aí, pensando no não, que a pessoa tinha me dado. Aí depois eu vi que na vida a gente a vida não é feita só de sim, a vida também é feita de não. Aquele não serviu como instrumento para que eu compusesse a música Tareca Mariola. Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira, ninguém melhor que Mestre Oswaldo na madeira, com sua arte criou muito mais de 10. A Filho do Dono tem uma história linda também. Filho do Dono era um período em que a gente viajava muito pelos showmícios, né? Showmício, para quem não sabe, era o seguinte, o candidato dava a sua palavra e sempre tinha alguém para falar, o outro, tal, aquele negócio todo. E eu sei que no final do comício, depois que o candidato falava, sempre tinha um artista para fechar com chave de ouro, né? Por sinal, ganhava quem até levasse o artista mais famoso. Esse talvez tenha sido o motivo, talvez que tenha sido cancelado. Mas eu fui. Aí eu ia sempre para Limoeiro, uma campanha, eu não sei se foi para deputado, se foi para prefeito, mas quase todo final de semana eu estava lá. E num desses final de semana, eu viajando para Limoeiro, e quando chegou mais ou menos em Carpina, Paudalho, por ali, aí tinha um caminhão na minha frente com um para-choque enorme e uma frase maior do que o para-choque que dizia: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Eu guardei aquela frase comigo, tá certo? E fui para a campanha. E lá o candidato subindo serra, descendo serra, aquela agonia toda, a gente foi por comunidade que nem energia tinha. Ele deu seu discurso, tudo. Quando terminou aquilo ali, aí o cabo eleitoral convidou todo mundo, né, para ir beber alguma coisa na casa dele, aquelas casinhas simples, né, de pé de serra. E a gente foi, e ele tomando uns drinks, eu sei que de repente ele ofereceu lá que não tinha energia. O cara olhou e disse: se tivesse um gelinho. O cara disse: não tem energia aqui não. Aí quando ele virou o copo, aí ele disse: boi com sede e bebe lama. Eu guardei essa frase também comigo. Juntei essas duas frases, aí quando cheguei em casa eu compus essa canção, Filho do Dono. Não sou profeta nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara, um viajante na bulé do destino. Sou mais um fio da tesoura e da navalha, levando a vida, tiro o verso da cartola. Chora viola nesse mundo sem amor, desigualdade rima com hipocrisia, não tem verso nem poesia que console o cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos para não ver. Televisão de fantasia e violência, aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Veja, eu sempre achei que a música em si, sempre um reflexo do jovem, do novo. O jovem é quem dita o lado musical. Foi sempre assim.
tá certo? Sempre a juventude, quem diz. E de geração em geração. Eu acho que é normal toda geração mostrar o seu trabalho. E acho bacana isso, sempre haver uma renovação. As coisas não podem ficar somente com fulano, com cicrano, com aquele, com aquele. Não. Tem que aparecer uma nova safra, tem que aparecer gente cantando. Adoro o trabalho de João Gomes, do Zé Vaqueiro, de Tarcísio do Acordeão. Aí, ó, você vê, hoje nós temos João com a bandeira do forró viajando pelo mundo inteiro. Que bacana, né? Isso pra gente é uma grande satisfação, é uma alegria. Todos os forrozeiros, isso aumenta mais as pessoas a buscar a nossa identidade, a ver os trabalhos. Tanto é que eles já gravaram, esse ano mesmo, o João Gomes gravou 3 músicas minhas e essas bandas todas estão regravando o Forró Pé de Serra. Isso é maravilhoso pra gente. Muitos shows, as novidades são muitos shows, né, que a gente tem. Eu estou vendo que cada ano que passa a agenda está mais ampla, né? Nós teremos mais shows, né? Você vê, eu tenho 67 anos, mas desde que comecei, jamais imaginaria que ia ter uma agenda tão extensa. Porque geralmente a gente fazia 10 shows, 15 shows, né? Por aí 12, 13, 14 shows. Quando chega um período junino como esse, a gente chega a mais de 26 shows, 28 shows. Eu com quase 70 anos ainda cantando esse negócio. Para mim isso é uma alegria muito grande. Então, é a maior alegria que o artista tem é quando ele é requisitado. Meu irmãozinho Santana, o cantador, eita, que eu tenho o maior carinho, acho ele um dos maiores intérpretes, né, da nossa música. Santana teve uma ideia brilhante que resolveu gravar, né? Santana, o cantador, canta Petrúcio Amorim todas as obras, né? Gravou 13 músicas minhas, com participações, inclusive eu também participei. É um sucesso, já é um sucesso, é um reconhecimento fenomenal. E eu tenho plena certeza, nós estamos para receber até um prêmio aí, e é nacional, viu? Eu não vou falar nada, porque Santana é quem vai falar, que com certeza será um grande sucesso e terá um êxito muito grande. A mensagem que eu deixo para todo mundo é que vamos cultivar sempre essa nossa tradição maravilhosa, que é o período junino. Vamos sempre estar colocando em ênfase, que já foi uma coisa maravilhosa que os nossos ancestrais nos deram, que a gente vem, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo com modismo em cima de modismo, mas a gente mantém, né, aquela chama da fogueira acesa, do milho assado, da canjica, da união, da quadrilha, do forró, do arrastapé. Isso é que a gente tem que manter essas tradições. E ainda mais o nosso forró, esse presente que Luiz Gonzaga nos deu, tá certo? E que tanta gente já criou e recriou em cima dele. Um beijão para todos vocês. Eu fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar, uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco.